com... Temos aqui 59 pessoas. Então, bom dia a todas e todos. Eu queria muito agradecer aqui, em nome da equipe da organização, a presença de cada um de vocês aqui hoje com a gente. E aí eu vou começar só falando rapidinho, né, como é que a gente chegou nesse grupo, e depois outros colegas vão contar um pouco de como é que a gente chegou nesse evento, né? Então, eu vou começar assim dizendo, eu sou Sandra Afonso, eu trabalho no Serviço Florestal Brasileiro e também sou colaboradora na Universidade de Brasília, né? E estou aqui hoje como rede Pequização, né? Então, a rede Pequização é uma rede que a gente começou a conversar sobre ela no ano passado, né? A proposta dela é trabalhar essa questão da pesquisa e da extensão aqui na região do DF, pensando num entorno bem grande, né? E ela vinha muito, né? Ela nasceu de alguns projetos, né, que a gente desenvolvia em parceria com a UNB, o primeiro projeto que a UNB desenvolvia, e depois nós entramos como parceiros, né? E ela, projetos com a professora Janaína, que está aqui com a gente hoje, professora Janaína Diniz, projetos muito relacionados ao agroextrativismo, ao manejo, a cadeias produtivas, focada nos produtos do cerrado, né? E, em algum momento, a gente percebeu que esses projetos poderiam ser ampliados, né? E a gente poderia trabalhar mais em rede e abrir também novas discussões, né? Inclusive essa questão da restauração. E aí o Felipe Ribeiro, que está aqui, vai falar mais para a gente, foi uma das pessoas que nos provocou a juntar mais essas agendas, de quem trabalha com manejo, com agroextrativismo, também com a questão da restauração. E assim foi, a rede Pequização foi nessa linha, a gente tem se reunido desde o início do ano, feito alguns planejamentos. Em uma das nossas reuniões, o Abílio Vinícius, do WWF, que com certeza muitos de vocês conhecem, vai falar para vocês daqui a pouquinho, né, levou para a gente, para a rede, uma apresentação sobre o Saci, né? E a partir dessa apresentação surgiu, né, essa ideia, uma coisa nova, um Saci, a gente precisa conhecer mais, precisa discutir mais, precisamos discutir mais com os agricultores, e foi aí, né, que a rede Pequização se juntou a outras duas redes, né, e formamos uma teia aí, e estamos, então, organizando esse momento de hoje, né? Então, a rede Pequização, junto com a Araticum, e com a rede SAM DF. E aí eu queria chamar agora o Vini para falar sobre isso, porque o Vini é o cara que está nas três redes. Então, ele vai falar para a gente dessa construção dessa teia e também um pouco dessa proposta do Saci. Bom dia, pessoal. Primeiro, falar que é uma alegria, um orgulho, uma honra bastante grande estar aqui nesse momento de concertação, né, e de ação conjunta das três redes, né? A gente falava agora há pouco, né, que a pandemia nos permitiu nos conectar mais em rede. E foi um momento bastante forte de construção dessas redes, né? Algumas já tinham iniciado antes, mas outras tiveram esse momento de fortalecimento e buscar os atores, ainda mais em pandemia, não trabalhar sozinhos, né? Se articularem, somar forças, né? E viver esse momento tão difícil que está sendo, né, a pandemia. Então, nesse processo de quem trabalha com restauração, desde o milênio passado, eu me formei em 96, então, agroflorestas, temos agroflorestais, eu falo que é da era pré-Ernest, né? Então, a gente conhece um pouco e dialogando ali na região que eu morava, no Araguaia, Mato Grossense, que é um pouco cerrado, um pouco Amazônia, a gente brinca que é a Serradônia, é uma área de transição. Então, áreas de algumas das agricultores têm cara de Amazônia, tem cara de Cerrado. Então, a gente tinha muito forte participação de movimentos e de programa de capacitação dos técnicos amazônicos, vendo os sistemas agroflorestais que começavam e dizendo assim, e o Cerrado? Então, foi sempre uma pergunta para a gente que via o Cerrado, e o Cerrado? E isso nos perdurou muito tempo, né? Trabalhando também com sistemas agroflorestais, plantio de muda, semeadura direta, né? De ter um sistema com cara de Cerrado que dialogasse mais com o bioma local, o Cerrado senso estrito, né?
E a gente até brincava do sistema agro-cerradal, para falar com agroflorestal, né? Um sistema com mais cara de cerrado. E no processo de construção das experiências do Água Brasil, de restauração, na Prospera, Chico Delano está aí conosco, Paulinha está aí conosco, estiveram junto nesse processo de desenhar alguma coisa ali no fundo da Prospera, de semeadura direta, de um pequeno SAF, né? Também de pensar como a gente poderia ter um SAF na época, né? Sistema Agro-Serratense. E com esse negócio também de ter um nome assim, para popularizar, um nome que pegue, a gente pensou em Saci, porque a gente lembra do trabalho das punks, né? E quando eram hortaliças tradicionais, hortaliças não convencionais, parece que a coisa não pegava, né? Agora que criou punk, a coisa criou um outro grau de divulgação, apareceu nos meios de comunicação, você vê que pega mais. O pessoal da comunicação fala muito isso, né? Tem que ter algo atrativo. Então, o Saci tem isso, né? Nosso menino vento que quer espalhar essa semente aí pelo cerrado de um sistema que tenha mais a cara de cerrado, com mais espécies do cerrado, que dialogue mais com o bioma local, mas que também traga a segurança alimentar e nutricional, né? Para nesse momento de vulnerabilidade que a gente vive na pandemia, de segurança alimentar, né? Um sistema que tenha as espécies do cerrado, que tenha a vida do povo do cerrado, a cultura, que seja participativo desde o começo, que ouça as pessoas, a criança que pegava mangaba com as avós, que hoje é uma agricultora, que fala assim, eu quero ter mangaba porque eu colhia mangaba com a minha avó. Essa afetividade que o sistema pode trazer, né? E um sistema que gere sentimento de pertença, que o agricultor fala, esse aqui é meu Saci, né? Não fala, isso aqui é o projeto, aqui é a área do projeto. A gente não quer isso com os sacis, quer que os sacis sejam das pessoas, para as pessoas e principalmente com as pessoas. Gratidão. Passo a palavra para a Paulinha explicar mais e estou ganhando um oi papai aqui. Gratidão, gente. Vai lá, Paulinha. Bom dia, pessoal. Eu sou Paulinha. É um prazer estar aqui. Eu vou projetar aqui uma apresentação. Eu também estou representando aqui o Núcleo de Estudos em Agroecologia Nega Candombá, do IFB. Tá todo mundo vendo a apresentação? Sim. Legal. Eu vou deixar minha câmera fechada para não ter nenhuma interferência de sinal. Então, vamos lá. O que são os sistemas agrosserratenses? Deixa eu só passar aqui, mas rapidinho, só fazer uma ênfase. Essa imagem, ela traz um pouco desse momento na Prospera, né? A gente fazendo os diálogos sobre os sistemas agrosserratenses lá no início, o Vini aqui no final, o Alf, a Ju. Foi um momento de muita confluência de várias pessoas que estavam dialogando para a gente chegar nesse conceito de um sistema que tivesse, de fato, a cara do cerrado, né? Então, os sistemas agrosserratenses é um sistema para a restauração ecológica de ambientes savânicos e campestres do cerrado. Neste momento, a gente tem dialogado em especial para o cerrado sentido restrito, e que busca, dentro da restauração ecológica, junto com as comunidades, a produção de alimentos e também de outros produtos, mas tentando trazer sempre os elementos da restauração do ecossistema, da gente reforçar os serviços ecossistêmicos e dialogar, em ter sempre um constante diálogo com a comunidade para encorajá-los a estar cada vez mais presente na restauração e querer fazer cada vez mais, né? Então, ele é também uma inspiração de sistemas tradicionais que as comunidades tradicionais já desenvolvem utilizando a biodiversidade local, seja por um acesso mais prático, seja por essas espécies já estarem habituadas à região. Então, essa imagem aqui, ela é uma ilustração do Vinícius Lima, que é engenheiro agrônomo, mas também é assentado lá no Osiel Alves, e ela reflete um pouco dos diálogos que a gente tem tido sobre o sistema agrosserratense nesse consórcio com as espécies nativas e algumas espécies agronômicas não nativas, que vão aí trazer elementos da segurança, soberania alimentar, mas também outros produtos. E esse sistema, ele é planejado a partir de alguns princípios. O primeiro dele é a construção participativa, porque a gente busca que a família crie um vínculo de fato com o sistema, que ela tenha uma identidade, que ela se visualize ali e dedique o seu tempo, dedique
se dedique para esse sistema, porque ela sabe que ali ela vai ter um retorno tanto financeiro, mas também de restauração da sua área. Então, desde o processo inicial de reconhecimento do território, tentar identificar a relação da família com a biodiversidade local, para que esse sistema dialogue muito bem com a realidade onde a família está inserida, né? Então, essa imagem é a Netinha, é uma das famílias agricultoras que a gente... É uma matriarca, né, na verdade, das famílias agricultoras que a gente tem dialogado, o Sistema Agrocerratense, que foi um projeto com o WWF no início do ano, e aqui traz algumas espécies que a Netinha apontou sobre a relação dela com espécies não nativas, como a abóbora, a feijão, algumas culturas anuais, né? Espécies que têm melhor adaptação na área onde ela está, e as espécies nativas que ela tem uma melhor relação, seja por um resgate sociocultural ou econômico também, e principalmente por essa questão de espécies que já estão ali no território. O segundo princípio e ponto norteador do sistema agrocerratense é a pluriatividade econômica, que dentro desse sistema a gente vai permear além da produção de alimentos, vai ter também elementos das sementes nativas, da comercialização das sementes nativas para projetos de restauração, para jardins, produção medicinal, então trazendo um resgate de garrafadas que essas famílias aprendem, que essa família aprendeu com suas avós, com seus antepassados, a produção de alimento propriamente dita, né? Fitoterápicos, que são os medicinais, artesanais também. Então, aqui tem alguns exemplos, quando o Vini ilustra a semente da alobeira, mas também ilustra a relação da alobeira com alguns insetos, a mangaba, que tem tanto a polpa quanto a semente, mamacadela, e tem também algumas frutíferas não nativas, como o abacate. Um outro princípio é o protagonismo da espécie nativa, porque esse sistema, ele busca dialogar com o cerrado, né? Então, a gente quer que o cerrado seja evidenciado dentro do sistema, em sua estrutura e composição, então, aí ter diversidade de hábitos de vida dessas espécies, para elas serem espécies arbóreas, para a gente escolher espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas, mas também desculpe, só porque é um pouquinho nervosa. Dentro desse protagonismo, a gente gosta de enfatizar isso do protagonismo, porque a gente não está excluindo o uso das espécies agronômicas, né? A gente compreende junto com a família, no diálogo com a família, que as espécies agronômicas e não nativas também são importantes de estar dentro do sistema. Mas por esse objetivo da gente tentar trazer o cerrado, então as espécies nativas elas vão estar em maior incidência dentro do sistema. Então aqui o Vini ilustra tanto algumas frutíferas, como a bananeira, mamão, mas também traz elementos das espécies nativas, como a mangaba, e aí trazendo também essa diversidade de hábitos, que a gente tem a mangaba como uma arbórea, tem o cajuzinho, tem essa peixe, tem algumas gramíneas, como o brinco de princesa, e um arbusto como o amargoso. Então, assim, sempre mesclando a biodiversidade do cerrado, né, e dialogando muito com a realidade local e com os quereres da família. Dentre as espécies agronômicas, a gente vai passar por um processo de critérios de seleção dessas espécies, porque essas espécies elas não podem ser dominantes, elas não podem ser muito invasivas, porque elas não podem tirar o espaço de desenvolvimento das espécies nativas dentro desse sistema, né? Então elas têm que estar de fato em um consórcio para elas caminharem juntas. Então a gente vai ter uma preferência por culturas anuais, por espécies que tenham um manejo prático, que não tenha tanta exigência de solo, esteja mais caracterizado com as características edafoclimáticas da região. Então, é um prazer que a gente está aqui hoje, né? E hoje, no
assim, a gente está se reunindo para dialogar mais profundamente, sistematizar, amadurecer os conhecimentos, que é essa arte, né, da ecologia dos saberes, a partilha desses conhecimentos vinculada tanto à produção de alimentos quanto à produção de produtos da sociobiodiversidade, e dar um outro olhar para as outras formas de obtenção de renda dentro do Cerrado, vinculada à restauração ecológica e o fomento de serviços ecossistêmicos dentro de áreas que a gente busca restaurar. Então é isso, muito obrigada, e passo a palavra para a Sandra. Felipe, você quer complementar alguma coisa? Só finalizando, antes que a gente, para não alongar muito aqui no tempo, né, agradecer a participação de todos, nós já chegamos agora a 100 participantes, né? Eu acho que essa proposta de trazer o conhecimento coletivo, né, para que a gente possa compartilhar e fazer dele uma coisa que a ciência possa colaborar e referendar, é muito importante. Então, trazer tudo isso que a Paulinha contou para nós, né, no sentido de como integrar plantas nativas com a agricultura e fazer com que isso tenha reconhecimento dentro do programa de regularização ambiental, é fundamental, para que a gente entenda quais são as regras desse jogo, né? E esse é o desafio que nós temos aqui. Então, eu quero agradecer a participação de cada um de vocês que estão aí agora, agradecer as instituições que cada um de nós representa, aqui a UNB, a Embrapa, né, o WWF, essas instituições que estão aqui ajudando a gente a trazer esse evento, estão apoiando, né, esse evento, né, que é para que ele aconteça, né, o IEF, né, todas essas instituições que estão nos apoiando, dando esse suporte para que a gente possa estar aqui agora. Então, eu quero agradecer e vamos ao nosso evento. Joia, gente, então vou passar assim rapidamente a proposta de hoje. Vocês já receberam nos e-mails, né? Então agora a gente vai ter um momento que a gente vai começar a oficina mesmo, né? Onde a gente espera a participação aí de todas e todos. A gente vai fazer a metodologia do Café Mundial, acho que alguns de vocês já conhecem, né? Onde a gente vai ter algumas perguntas orientadoras, e vocês serão, então, divididos, né, em 2 grupos hoje. Então, teremos 4 perguntas ao longo do nosso evento. Então, 2 serão discutidas hoje e 2 perguntas serão discutidas amanhã. Então, hoje, a gente vai dividir vocês em 2 grupos, da mesma forma vai ser amanhã, né? Vai ser distribuído isso aleatoriamente, né, através do próprio sistema, né, aqui do Zoom. E vocês, então, poderão, no primeiro momento, teremos 40 minutos iniciais para a discussão da primeira pergunta, onde vocês, né, poderão discutir junto com o moderador e com uma pessoa que vai estar relatando essa pergunta orientadora, pergunta 1, né, num grupo, e o outro grupo vai estar discutindo a outra pergunta. Depois de 40 minutos de discussão, a gente vai fazer uma troca. Então, aqueles que estavam discutindo a pergunta 1 vão passar a discutir a pergunta 2 e vão receber os subsídios dos grupos do grupo anterior que discutiu a pergunta que já foi discutida pelo outro grupo. Então, vamos ter esses 2 momentos agora, onde vai ter essa discussão dessas 2 perguntas. Isso vai acontecer automaticamente, né, aqui pelo Zoom. E depois dessas 2 discussões, depois que vocês passarem por essas 2 perguntas de hoje, nós novamente seremos distribuídos para essa sala onde estaremos todos. E aí faremos 15 minutinhos ou 10 de intervalo, né, para que a gente possa depois voltar e contar com a relatoria do que aconteceu nos grupos. E aí a gente vai ter a relatoria, vamos poder discutir um pouco do que foi falado em cada um dos grupos, e aí teremos um momento final, né, de avaliação, de encaminhamentos e de informações para o dia seguinte. Então, acho que agora é isso.